O Alex Poatan venceu, mas te convenceu? O Alex Poatan Pereira fez sua estreia na categoria dos meio pesados e já colocaram na frente dele uma pedreira. Deram pro cara já o ex-campeão da divisão, que é o Jan Blachowicz. Muita gente estava imaginando que o Poatan seria o bicho papão nessa categoria dos meio pesados, que nocautearia todo mundo. E a coisa não desenrolou nessa direção. A gente sabe que o Blachowicz era um dos piores casamentos de luta que tinha pro Poatan nessa categoria. Acho que pior do que o Blachowicz ali no top 5, só o Ankalaev. Então tinha uma preocupação sim do Blachowicz tentar buscar o jogo de queda e disso dificultar a vida do Poatan. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Blachowicz conseguiu uma queda logo no início da luta, buscou logo esse jogo, mochilou ali o Poatan quase foi finalizado, sobreviveu a esse momento ali, o que a gente pode ver com um copo meio cheio ou com um copo meio vazio. Vou tocar nesse assunto um pouquinho mais pra frente, me acompanha o raciocínio que você vai chegar lá. No segundo round, a gente tinha ali o Poatan em forma, com fôlego em dia, a gente tem que colocar isso pro Poatan pro segundo round, terceiro round, o Poatan tava em condição de luta, mesmo eles estando lutando em Utah, mesmo eles estando numa cidade que tem uma altitude muito grande, e normalmente os atletas ficam bem mais cansados. Ele estava com condição de luta o round inteiro, todos os rounds. Então isso é importante, tem que colocar isso como positivo aí pro Poatan. Já o Blachowicz no segundo round estava de boca aberta, estava cansado demais e o Poatan se aproveitou disso, principalmente usando muitos chutes baixos, o que acabou também atrapalhando a mobilidade ali do Blachowicz. A gente depois disso teve um terceiro round em que parecia que o Poatan tinha tudo para poder conseguir um nocaute, né? Afinal de contas o Blachowicz estava cansado, o Blachowicz não estava mais conseguindo se locomover por conta dos chutes baixos que o Poatan tinha aplicado nele, mas acabou criando uma sensação de frustração nos fãs do Poatan, porque apesar dessas condições criadas, o Poatan não foi pra cima pra finalizar a fatura, não foi pra cima pra nocautear o Blachowicz. Talvez o Poatan tivesse mais cauteloso, justamente lembrando do que aconteceu na luta anterior, né? Ele achou que tinha pego a Adesanya, foi pra cima com tudo, foi contra-golpeado e ficou por ali mesmo. O Blachowicz tem poder de nocaute, então o Poatan deu uma controlada na luta, acabou sendo derrubado, faltando pouco menos de um minuto pra terminar o terceiro round. Coisa que fez muita gente pontuar esse round pro Blachowicz, porque a vantagem que o Poatan tinha feito no terceiro round era mais rasa, já que ele estava se controlando e não estava indo para cima para tentar encerrar a fatura. E o Blachowicz, na medida do que ele podia, com a falta de ar dele, estava respondendo. Então, aquela queda poderia ter virado a luta pro Blachowicz, então passou um risco aí pro Poatan, que inclusive a vitória dele foi decisão dividida, não foi por uma decisão unânime, não foram todos os árbitros que entenderam que ele venceu o Jan Blachowicz. Essa foi uma vitória que você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se você for olhar o copo meio cheio, o Poatan suportou o Jan Blachowicz mochilando ele no primeiro round, não foi finalizado, conseguiu se defender, apesar de não defender as quedas, mas defendeu para a luta não ser encerrada. Nos outros rounds, quando o Poatan foi quedado, o Blachowicz teve dificuldade de avançar no ground and pound, teve dificuldade de avançar para a finalização, ou seja, o Poatan, mesmo não conseguindo evitar as quedas, conseguia evitar o pior, conseguia evitar um ground and pound violento, conseguiu evitar ser finalizado, que é uma coisa positiva pro tempo que o Poatan tá treinando luta agarrada, né? O Poatan, ele treinou trocação a vida dele inteira e essa parte de luta agarrada é uma coisa mais nova ali pro seu ambiente de treino e ele até que conseguiu se virar. Então esse é o jeito de você ver o copo meio cheio. Se você quiser ver o copo meio vazio, você vai falar, pô, o Poatan tava bem, chutando as pernas do Blachowicz, Blachowicz tava sem gás, então o Blachowicz sem gás e sem conseguir andar direito e o Poatan não conseguiu nocautear ele. É um pouco frustrante para os fãs e pode ser aquela visão de que o Poatan não te convenceu nesse combate. Eu acho que o Poatan é um atleta em construção. Mesmo não conseguindo defender as quedas, ele passou pela luta mais difícil para ele na categoria dos meio pesados e agora, na frente dele, o que tem são desafios mais fáceis. Aí você fala assim, André, mas e o Ankalaev? Você tá ficando doido? Ankalaev é um casamento pior, vai tentar quedar o Poatan de todo jeito, mas eu te digo que não, porque o que vai acontecer? Provavelmente o Poatan vai enfrentar o Prochazka, no retorno do Prochazka. A gente já sabia que essa luta de hoje, do Blachowicz contra o Poatan, valia uma vaga para disputar o cinturão. A gente só não sabe quem é a outra pessoa que vai ocupar essa vaga. Provavelmente é o ex-campeão retornando aí, já tem um tempo que ele está se recuperando, e o Poatan acabou de lutar em julho, então talvez marcar para lutar em janeiro, o Prochazka já esteja de volta, treinando, já
esteja bem, seria um ótimo casamento e vai ser um trocador. Vai ser um trocador enfrentando um trocador. E pancada por pancada, eu sou bem mais o Poatan do que o Prochazka no confronto direto. Aí você fala, beleza, mas na hora que ele enfrentar o Prochazka, aí vai vir o Ankalaev. Não vai. O Poatan disse numa entrevista pós-luta dele que depois que ele se tornar, esse é o foco, se tornar campeão, e que depois que ele se tornar campeão, ele vai resolver negócios inacabados. Bem, negócios inacabados no MMA só tem um nome, chama Israel Adesanya. E se o Poatan se tornar campeão batendo Prochazka, ele vai ser um campeão novo, não fez nenhuma defesa de cinturão. Não faz sentido o UFC deixar ele ir tentar ser duplo campeão. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo um convite. Tá falando, Adesanya, se eu virar campeão dos meio pesados, você sobe? E se o Adesanya subir, é outro trocador com o qual o Poatan vai ter que lidar. Então, depois dele enfrentar o Blachowicz, que teve esse jogo de queda, pelo menos as próximas duas lutas que podem consagrar ele como um dos maiores campeões aí, dos meio pesados, são lutas de trocador. Ele vai pegar Prochazka e depois Adesanya, na categoria de cima, o que é uma vantagem para ele. A gente tem que lembrar que o Poatan já não é um garoto, tá com 36 anos, e mesmo que ele se torne campeão, defenda, vai lutar o quê? 2 vezes por ano? Talvez ele lute mais 2 anos, significa que ele talvez faça mais 4 lutas, e depois disso provavelmente já vai buscando o caminho da aposentadoria. Então, pode ser que ele consiga sobreviver sem encarar outros grapplings na sua carreira. E seria interessantíssimo ver um cara lutando tão pouco no UFC e talvez fazendo tanta história. Acho que vai ficar difícil a gente encontrar um paralelo ao que o Poatan tá fazendo aqui. Outra notícia que corrobora isso aí é que a gente tem um possível casamento acontecendo no UFC 294, que seria do Ankalaev enfrentando o John Walker. Então o Ankalaev teria que fazer uma luta aí para poder depois entrar na fila. Se ele for lutar no UFC 294, com certeza ele não deve ser o próximo adversário do Poatan. Acho que antes dele estar recuperado de lutar em outubro, a gente vai ter o Prochazka voltando. Mais um indício de que provavelmente será o Prochazka, provavelmente vai ser um caminho mais tranquilo aí pro Poatan para chegar a ser o campeão da categoria dos meio pesados do UFC. Do ponto de vista de fã, você ficou frustrado com o resultado? Você achou que o Poatan deveria ter nocauteado o Blachowicz? Ou você achou que o Poatan conseguiu se defender bem, mostrou uma evolução no jogo de grappling e a gente tem que parabenizar o cara pelo que ele conseguiu? Vocês estão vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Te convenceu ou não te convenceu? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!